Nessa manhã nós vamos continuar o nosso compartilhar, a nossa conversa sobre o texto de Mateus 16, uma parte dele, e nós vamos avançar um pouquinho nesse texto, porque esse texto é bastante significativo para os dias de hoje. Nós falamos semana passada da importância de nós termos profundidade no entendimento de quem Cristo é, porque Cristo é o centro, é o fundamento. Tudo que nós fazemos aqui é por causa de Cristo, deve ser por causa de Cristo em última instância. Independente de como nós fazemos, das formas que nós adotamos para ser igreja, da nossa cultura como igreja, se Cristo não estiver no centro, nós vamos falar sobre isso, não faz o menor sentido. É irrelevante. Eu postei essa semana em algum lugar aí, nas redes sociais, uma frase do Jeremy Riddle que falava: a adoração que é válida é aquela que Deus gosta. Estou resumindo a frase. O que ele está querendo dizer? Chamar a atenção da gente. A gente pode fazer qualquer coisa que a gente quiser, em geral, mas o que importa, no fim, é se Deus gostou daquilo, se Ele se agradou daquilo. Porque Deus tem critérios. Ele olha o coração. Vês o coração e sabes que somos... Deus nos conhece. Então, Deus olha para mais interior, para mais fundo do que a aparência de tudo que nós fazemos. Isso não significa que nós vamos adotar aquela política muito ruim, que não é bíblica, de fazer tudo de qualquer jeito, porque o que importa é o coração. Não. A Bíblia também nos ensina a fazer o melhor, o que você está fazendo para aquele que é digno. Você não faz coisa mal feita nem para o seu chefe no seu trabalho, né? Por que você vai... Eu espero que você não faça nada mal feito. Eu estou falando assim, né? Sem nem conhecer direito como é que você trabalha. Mas eu espero que você dê o melhor no seu trabalho, seja para o seu chefe, seja para você mesmo. Por que nós faríamos diferente quando nós vamos servir ao Senhor, né? Então, a excelência anda junto com a integridade do coração, precisa andar junto. O título da nossa mensagem hoje é O Lugar Mais Seguro da Terra. Esse título é uma referência direta para um livro de um autor chamado Larry Crabb. Esse livro é um livro que fala sobre a comunidade espiritual, fala sobre a vida em igreja, do valor, da beleza e dos desafios da vida em igreja. Esse livro eu li há muito tempo atrás, tanto tempo atrás que eu nem sei dizer há quanto tempo atrás. É um livro muito bom e eu recomendo muito que você leia, se você puder. Inclusive, eu resolvi esse ano trazer ele de volta para a minha lista de leitura. É uma boa prática que, se você tem livros que marcaram a sua vida, que você leia eles de volta, de vez em quando. Eu conheço gente que lê alguns poucos livros todo ano de novo. Porque o que ele aprendeu ali é tão significativo para ele, para a caminhada dele, que ele não quer esquecer, ele quer avançar. Faz sentido ou não? Faz, né? Não adianta ter um mundo de conhecimento sem ter profundidade em nada. Então, eu quero trazer esse livro para a minha lista esse ano e vou ler ele de novo. E eu lembrei desse texto porque no texto que nós vamos ler agora você vai ver que isso faz todo sentido, porque nós estamos falando de igreja. Aquilo que Larry Crabb fala no livro dele é o tipo de comunidade, de igreja que eu procuro para a minha vida e para a minha família, desde que nós começamos o trabalho aqui que nós estamos fazendo junto com vocês, né? Mas Larry é muito honesto no livro dele e ele não esconde todos os desafios que nós como comunidades vamos enfrentar, porque comunidades são formadas por pessoas. Mesmo que haja um coração, mesmo que haja intenção, às vezes nem tudo sai como a gente planeja, tá bom? Semana passada, Jesus fez 2 perguntas para os discípulos e, indiretamente, 2 perguntas para nós. A primeira delas foi: quem as multidões dizem que eu sou? Quem que é o povo que não anda comigo diz que eu sou? O que o povo que vem muitas vezes para buscar as minhas bênçãos apenas diz que eu sou? O que o povo que não está aqui quando todo mundo já foi para casa? O que as pessoas que não passam o que eu estou passando, enquanto eu caminho proclamando o Evangelho, dizem que eu sou? Essa foi a primeira pergunta. A segunda pergunta foi para os discípulos: o que é que vocês dizem que eu sou? O que é que vocês, que têm andado comigo, que têm chorado comigo, que têm se alegrado comigo, que têm falhado comigo, que têm aprendido comigo, que têm ouvido os mistérios que eu explico para vocês,
quando a gente sai do meio da multidão, o que é que vocês dizem que eu sou? E Pedro, não podia ser diferente, né? Ele é muito impetuoso, já rapidamente diz: tu és o Cristo. O Senhor é muito mais do que apenas um profeta, um bom mestre, uma versão mais moderna de Elias, ou de Moisés, ou de qualquer homem do passado. Nós não achamos que o Senhor é mais do mesmo, ou da mesma qualidade, ou da mesma autoridade. O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E hoje, eu faço duas perguntas para você, no mesmo estilo de Jesus, para a gente continuar a nossa discussão aqui. E a primeira é: o que as multidões dizem que a igreja é? Essa é a primeira pergunta. E a segunda é retórica, tá? Vocês não vão precisar responder. Mas eu escutei uns vixe aí no meio. Ai. A segunda pergunta é, e essa é mais importante, porque essa é para nós: o que é que você entende que a igreja é? A vida em comunidade, a vida cristã, é a respeito da clareza de revelação e de visão que você tem daquilo que Deus se propõe a revelar. Não é qualquer revelação nem qualquer visão, mas é primariamente, lá na base de tudo, a revelação que Deus traz a você. Assim como Cristo falou a Pedro: Pedro, ninguém consegue saber quem eu sou se o Pai não revelar. Ninguém consegue saber o que a igreja foi chamada para ser se o Pai não revelar. E o Pai revela pela palavra para nós hoje. E pode revelar o seu coração de forma ainda mais profunda e mudar algumas coisas na sua vida. Amém? Abra sua Bíblia aí em Mateus 16, vamos ler o texto juntos. Como eu disse antes, para sua alegria ou para sua tristeza, eu estou com uma Bíblia nova, uma versão nova esse ano. Se vocês querem ler comigo, vai ter que ler na nova versão transformadora. Quero estimular você a mudar um pouquinho. É muito parecido com a NVI que a gente já usa, mas com as palavras mais novas, assim. Não é uma linguagem de hoje, tá? É NVI com palavras atualizadas mais para os dias de hoje. Lá na projeção você vai ver a mesma versão, para acompanhar, caso você queira. Vamos lá. Então, de novo, Jesus chega, conversa com os discípulos, faz as perguntas. Pedro tem aquela revelação, né? Jesus diz para ele: que grande privilégio você teve, Simão. Grande privilégio. Você já parou para pensar no grande privilégio que você tem? Que eu tenho? Porque o Pai decidiu revelar a você e a mim, no tempo presente, quem é Jesus, a ponto de você tomar uma decisão por Ele. E agora você pode caminhar crescendo nessa revelação, sendo impactado por essa revelação, crescendo em confiança nele ao invés das circunstâncias, ao invés das coisas que acontecem. Eu estou seguro, porque agora eu sei que existe Cristo e eu o conheço. Talvez eu não conheça ainda como eu deveria conhecer, como eu posso conhecer, mas pela graça de Deus eu agora o conheço. Estou num começo de caminhada. Estou no meio de caminhada. Estou caminhando com Ele. Mas Jesus continua. A partir dessa declaração, Ele faz mais algumas coisas. Vamos ler juntos aqui, a partir do versículo 18. Diz assim: agora, Pedro, que essa revelação chegou a você e os seus irmãos e os seus amigos de caminhada, aos discípulos que estão perto, agora que vocês estão vendo quem eu sou de verdade, porque o Pai revelou, Ele diz: agora eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as forças da morte não a conquistarão. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus, o que você ligar na terra terá sido ligado no céu, e o que você desligar na terra terá sido desligado no céu. Até aí. Tem algumas coisas aqui muito importantes que essa palavra nos ensina. Eu leio esse texto como, claro, Jesus falando a Pedro, mas Ele não está falando a Pedro apenas, Ele está falando aos discípulos. Porque tudo que Deus quer para um discípulo, Ele quer também para os outros discípulos. A sua palavra é para todos nós. Deus chama, às vezes, alguns para umas tarefas diferentes, mas naquilo que é comum
para todos nós, Ele quer que todos nós alcancemos a mesma inteireza. Amém? Tá bom? Não existe relacionamento com Deus de níveis diferentes, assim como a gente brinca que não existe Espírito Santo e Espírito Santo Júnior, né? Porque é uma criança de 12 anos, então ela tem um Espírito Santo de Deus, é um Espírito Santo Júnior, como se fosse... Vocês estão me entendendo, né? Mas não existe esses graus, não existe esse tipo de coisa. O relacionamento com Jesus é relacionamento com a pessoa de Jesus, inteira. O relacionamento com o Espírito Santo é um relacionamento com a pessoa do Espírito Santo. Não é com uma energia, com uma força, uma capacitação. Por isso, você, como adulto, pode agir pelo Espírito Santo na vida de outra pessoa, tanto quanto o seu filho de 8 anos pode também agir, se Deus assim o quiser, porque é a ação do Espírito Santo. Então, Pedro aqui meio que representa algo que o Senhor está dizendo para todos nós. E existe aqui 4 coisas que eu quero chamar a atenção, inicialmente, sobre a revelação que Deus nos traz sobre a igreja, para você saber com muita convicção. Comece por aqui. Após a revelação de quem Cristo é que Jesus introduz aquilo que a igreja é ou foi chamada para ser. Guarde isso no seu coração. A base continua sendo Cristo. Igreja não vem antes de Cristo. Está claro isso? Igreja, por mais que leve o nome de Jesus, que igreja só existe porque existe o Cristo, existe o Filho de Deus. Ele é a pedra fundamental para a existência da igreja. E quando ele revela isso, e quando ele vê que os discípulos entendem quem ele é, então ele diz algumas coisas sobre a igreja. A primeira delas que ele diz, no versículo 18, é que ele é essa pedra. Sobre esta pedra, sobre a revelação de que eu sou o Cristo, sobre a revelação de que eu sou o Filho de Deus, é sobre esta pedra que a igreja é fundamentada. Segunda coisa que ele diz, versículo 18 ainda, parte B, olha que interessante, sobre esta pedra edificarei, um processo está acontecendo aqui. Mas ele diz um detalhe interessante, esta pedra edificarei a igreja, certo? Não, ele diz a minha igreja. A igreja, ela não só é edificada sobre o fundamento que é o próprio Senhor, mas parece a mesma coisa, mas não é exatamente a mesma coisa em termos de entendimento. Ele está dizendo também que a igreja é minha. E, portanto, ela deveria ser tratada, cultivada, administrada, através dessa perspectiva. Eu perguntei antes, como é que vocês acham que o mundo, as pessoas veem a igreja? Vocês acham que, em geral, as pessoas veem a igreja como alguém que tem um dono, sendo Jesus? Ou eles veem a igreja como algo que quem é o dono é o pastor, é o apóstolo, é o líder? Como é que nós vemos a igreja? Nós entendemos que Jesus é o dono, portanto, a igreja tem que ser tratada. Eu vivencio a igreja, a comunidade espiritual que Larry Crabb tanto fala dessa perspectiva. Então, a igreja pertence a Ele. Parte C do versículo 18, algo muito importante para você guardar, e isso está relacionado também com o lugar mais seguro da terra, é que ele diz assim, as forças da morte não a conquistarão. Significa que a morte, como algo terrível, sempre estará tentando seus objetivos. Qual é o objetivo da morte? A morte. É meio redundante, né? Mas pensa numa pessoa que tem uma identidade, um propósito muito claro. Eu me chamo morte. O que você causa? Morte. Talvez por isso ela seja tão eficiente, em um certo sentido. Mas a morte nunca conquistará a igreja. Ela é, portanto, imbatível. A igreja que está fundamentada em Cristo, que sabe que pertence a Ele, então Ele é o dono, Ele cuida, é Ele que faz com que ela persevere, essa igreja é imbatível. Nada destruirá a igreja. Não é esse templo, isso aqui nem é um templo direito, né? Não é esse prédio, não é esse lugar, nós estamos falando da comunidade espiritual, daqueles que, como Pedro, tiveram a revelação do Pai, de que o Filho está ali, e de que Ele é o Cristo.
Essa igreja é imbatível. Olha o que Charles Spurgeon diz sobre isso. Eu quase falei em inglês agora. Amados, se fosse possível destruir a igreja de Deus na terra, ela teria sido destruída há muito tempo atrás. Guarde isso no seu coração, quando você olhar para fora, porque as pessoas dizem sobre a igreja. Eu escuto repetidamente de algumas pessoas com quem eu convivo, com quem eu dialogo e tento conversar sobre a igreja. Há uma profecia, sabe que eu posso falar assim? Não sei se é errado falar assim, porque é uma profecia do mal. Há uma predição, melhor, né? Predição é melhor, né? Porque fica com um ar assim de que não vale nada mesmo. Há uma predição de que a igreja não vai existir em 100 anos. Vocês sabiam disso? Ou menos. O mundo está se modernizando, cientificando, essa palavra não sei se existe, e eu não estou dizendo que ciência é ruim, estou dizendo que as pessoas estão abandonando cada vez mais a sua crença no Filho de Deus, no Cristo ressurreto, abandonando as igrejas, botando a sua participação na igreja como algo secundário. Não precisa, alguns dizem eu posso viver o evangelho sozinho, e aí começa a se afastar, mas além disso, pessoas de fora do círculo das igrejas estão dizendo, calma, é só mais alguns anos e as pessoas serão melhor educadas. Igreja é coisa de gente sem educação. Não é mal educado, não, porque às vezes a gente é mal educado também, mas não é disso que eu estou falando. A gente não tem conhecimento, por isso que a gente acredita na igreja. A igreja não morrerá. Fique tranquilo. A igreja não morrerá. A morte não vai prevalecer sobre a igreja. Ela é o lugar mais seguro da terra nesse sentido. Não é questão de segurança física, meu irmão. É questão de segurança eterna. Essa é a visão que você tem que ter. A gente precisa parar de olhar de um ponto de vista meramente físico e material. É a segurança eterna. Estar na igreja, ser do corpo, traz segurança. É o lugar mais seguro da terra. A quarta coisa aqui que o texto fala claramente para nós é que é a conexão entre céu e terra acontece através de nós, discípulos, e através da igreja. Boa parte da oração do Pai Nosso, isso foi uma coisa que eu estava pensando, eu falei, gente, olha, eu vou dizer para vocês, a gente estava no tempo de adoração, e nós estamos louvando, aguardando em Deus, né, e clamando ao Senhor, e Deus me trouxe a lembrança, eu acredito, a oração do Pai Nosso, de mais uma vez. Não sei ainda por quê, mas talvez por causa do texto que a gente estava falando, mas o que eu queria dizer é que boa parte da oração do Pai Nosso, que nós gostamos tanto de fazer e cantar, é respondida pela igreja. Já parou para pensar nisso? Seja feita a tua vontade. Nós estamos precisando, viu, de treinar mais o Pai Nosso aqui, o pessoal demora. Seja feita a tua vontade. Quem é que vai colaborar com o Senhor para que ela seja feita aqui na terra como nos céus? A quem foi que Deus entregou as chaves? A nós. Jesus já fazia isso. João 5,19 diz que eu não faço nada que eu quero, eu não falo do que eu gosto, eu faço o que eu vejo o Pai fazendo. Jesus usava as chaves em perfeita harmonia e sintonia com os céus. E assim ele trazia o céu à terra. Sintonia entre a igreja e o seu Senhor. Isso é a chave do reino. Não é a gente tomando decisão. É a gente sabendo o que Deus quer. Tiago diz que nós pedimos e não recebemos o que nós pedimos mal. Nós não entendemos o que o Senhor quer. E aí nós ficamos pedindo coisas que o Senhor não está fazendo. Coisas boas, às vezes, até. A outra ideia de chave aqui, muito simples, é que uma chave só abre um cadeado ou uma porta que ela foi feita para abrir. Então, de novo, a sintonia. Às vezes a gente quer a chave e a gente está tentando abrir uma porta, tentando abrir um cadeado. Vamos usar a metáfora aqui, né? Uma porta é um lugar de passagem, um lugar de caminho. Um cadeado é algo que está prendendo algo. A gente só
dá um propósito, a gente só libera ou liberta algo se aquilo está conectado com a chave. Guarda essa ideia, pensa sobre isso. Muito bem, o que é que isso significa para nós aqui? Essa revelação de quem é a igreja, imbatível, tem um dono, está fundamentada em Cristo, exerce a vontade de Deus na terra, traz a vontade de Deus à terra, libera a vontade de Deus na terra, opera a vontade de Deus na terra. O que é essa igreja? O que significa para nós sabermos disso? Mais algumas coisas que eu quero dizer para você, porque Jesus é o centro. A primeira delas é que amar Jesus é essencial. Amar Jesus é básico, por isso nós cantamos para Ele. Por isso nós cantamos na primeira pessoa, na maioria das vezes. Nós queremos desenvolver nossa relação com Ele. Jesus é a chave primeira. É Ele que nos dá acesso ao Pai. É através dEle, é por meio dEle. É Jesus que faz a igreja se tornar algo verdadeiro. Sem Jesus a igreja não existe. Não é sobre uma pessoa, não é sobre Pedro que teve uma revelação. Cristo está falando a nós, enquanto fala a Pedro. Não é sobre Pedro. Não é sobre ele ter acertado na revelação ou recebido. É sobre Cristo como pedra fundamental para a lavoura que nós somos, para o edifício que nós somos do Senhor. Eu escrevi aqui para mim uma nota, vou compartilhar com vocês. Sem Cristo como fundamento, a igreja é no máximo, no melhor caso, uma ONG ou um clube de leitura ou de afinidades, e um bem ruinzinho ainda. Tem clube melhor que a igreja para frequentar. Tem ONG melhor que a igreja para frequentar. Se Cristo não é o fundamento, nós teríamos apenas algo desse tipo. Não é para isso que nós somos chamados. Segunda coisa, além de amar Jesus como essencial para viver a vida da igreja, você precisa amar a Jesus. Amando a Jesus, você precisa amar aquilo que Ele ama. Jesus ama a igreja, Ele deu sua vida pela igreja, para que ela viesse à existência. É preciso amar a comunidade espiritual que Jesus ama. No seu caso, se você é membro aqui, ou se você está assistindo e é membro, está ouvindo, é membro de outro lugar, você precisa amar a comunidade espiritual onde Deus colocou você. A igreja como um todo, mas na prática você precisa amar onde você está. Larry Crabb, nesse livro, ele usa um exemplo, ele começa o livro falando sobre isso, uma experiência que ele teve com a esposa, que ele colocou assim no livro, ele usa muito essa metáfora, ele diz, é preciso virar as cadeiras. Vocês já repararam que eu estou tentando fazer cada vez mais um U aqui? Larry Crabb ele é americano, um dia ele foi para a Flórida, visitar lá a Flórida, não lembro qual era o motivo, com a sua esposa. E a Flórida é um lugar muito procurado por os aposentados nos Estados Unidos. Eles guardam dinheiro a vida inteira e aposentam lá. Claro, quem não quer morar num estado onde tem sol o ano inteiro? Né? Mas eles foram lá visitar e longe daqueles lugares mais chiques e bonitos, andando pelas ruas, entraram numa ruazinha menor, onde ninguém visita normalmente, estavam passeando e viram um lugar, uma igrejinha, um grupo de pessoas. E chegando lá, ele viu um monte de cadeirinha enfileirada. E as pessoas estavam lá e algumas cantavam, algumas estavam lendo e algumas coisas desse tipo. Mas o que chamou a atenção do Larry Crabb foi olhar, ver as pessoas que a única coisa que elas faziam de verdade era olhar no pescoço de uma das outras. Não havia qualquer sinal de interação, de vida, de comunicação. A igreja, a comunidade espiritual é algo que precisa nos levar na direção de relacionamentos. Nós precisamos virar as cadeiras, cada um de nós, olharmos para os outros, conversarmos com os outros, nos informarmos sobre os outros. Ele diz assim, que há uma centralidade na comunidade espiritual ou na igreja, e ela exige que nós mergulhemos nela até que Cristo seja formado em nós, conforme Gálatas 4,19.
Nós vivenciamos a comunidade espiritual que Cristo ama até que Ele seja formado em nós. Até que nós chegamos à medida da estatura da plenitude de Cristo, conforme Efésios 4:3. E nós não podemos fazer isso sozinho. A Bíblia nos ensina que não é possível crescer e se amadurecer e amadurecer em Cristo sozinhos. Nós fazemos isso em comunidade. Terceira coisa, amar Jesus é cuidar do que é dele. Eu acho que nós já estamos falando sobre isso. E aqui um outro irmão diz, Eugene Peterson, diz assim, a formação de uma comunidade espiritual é a obra intrincada, paciente e dolorosa do Espírito Santo. Não podemos comprar uma comunidade. Só podemos nos oferecer como parte de uma comunidade. Esse é o nosso chamado. O que Jesus está dizendo para Pedro é, agora que você entende quem eu sou, você está pronto para começar a pensar sobre o que eu desejo para vocês. E o que eu desejo para vocês é uma igreja fundamentada em mim. Uma igreja na qual, de fato, eu sou o dono. Eu tenho a primazia, eu dirijo. Uma igreja que vocês vão poder se sentir seguros e certos de que ela é imbatível e a morte jamais destruirá a igreja. Amém? Amém. E a última coisa da importância para nós já falamos também sobre isso, mas aqui é mais um reforço. Amar a Jesus, se amar a Jesus é o centro de vivenciar a igreja, e é expresso na vida da igreja, deixa eu reforçar isso mais uma vez, não tem como você dizer que ama Jesus sem amar de forma prática a igreja de Jesus e as suas necessidades. Tá certo? Não existe isso, gente. Não tem como. Eu amo muito a Jesus, mas eu não me envolvo com ninguém, não me envolvo com a minha comunidade, eu não sirvo a minha comunidade, eu não estou engajado de alguma forma, minimamente engajado, eu não me preocupo, eu não tenho um compromisso, seja financeiro, seja de tempo, seja de mãos, seja de disponibilidade, não existe como. Nós somos moldados por Deus na vida em comunidade. Enquanto nós somos moldados, duas coisas acontecem, tanto em nós como para fora, que é essa conexão de céu e terra. Vamos fazer a pedagogia aqui. Diga assim, eu sou uma conexão entre os céus e a terra. Que responsabilidade, hein? Vocês se lembram do filme De Volta para o Futuro? Todo mundo lembra, né? Porque esse filme talvez... Quando eu assisti, bom, enfim, né? Faz muito tempo. Tem uma cena muito famosa nesse filme, que é lá no final do filme, quem não viu é spoiler, sinto muito. O Dr. Brown, lembrei do nome dele, lembra do Dr. Brown? Cabelão assim, muito louco. Ele e o Marty, que era o personagem principal, eles bolaram uma forma de levar o Marty de volta para o futuro. Só que aí na hora H, o cabo que conecta a antena do para-raio e o cabo que vai passar no carro dele para dar energia para ele fazer o que ele tem que fazer, que é ir para o futuro, solta por causa de um galho, uma tempestade. E tudo aquilo ali que está acontecendo, o raio está pronto, o carro está pronto, o Marte está esperando. O que está faltando? Conexão. Estão pegando a ideia? Os céus estão prontos, nós estamos aqui. Nós somos a conexão entre céus e terra, através do Espírito de Deus, pela operação do Espírito de Deus em nós. E nós fazemos isso para o benefício da comunidade espiritual e da igreja. E nós fazemos isso para o benefício do mundo. Amém? Pode falar amém, gente, que isso amém é compromisso aqui. Amém significa sim, eu concordo, eu vou fazer. Estou dentro. Porque se nós não fizermos, quem fará? Lembra do, senão nós, quem? Então, aí tem depois o senão agora quando? Os dois estão valendo. Amar a Jesus é conectar céus e terra, fazer com que está ligado no céu seja ligado na terra, a boa vontade de Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu nome, seja feita tua vontade, aqui na terra como nos céus. Não tem nada a ver com mandar em Deus, significa estar numa cooperação e numa sintonia de coração, de mente, uma comissão.
Deus nos comissionou como discípulos porque a missão é dele. Nós entramos na missão de Deus e as coisas agora acontecem porque nós sabemos o que ele quer fazer. E é por isso que nós nos tornamos mais efetivos nas nossas orações, nas nossas respostas, porque o nosso coração, a nossa mente está alinhada com a vontade dele e nós estamos fazendo o que ele já está fazendo no tempo dele. Portanto, é um grande privilégio conhecer a Jesus. E é um privilégio igualmente grande fazer parte da comunidade espiritual que ele está formando, pela qual ele nos forma a sua estatura, ele trabalha em nós, em meio às nossas dificuldades, em meio às nossas lutas. Enquanto nós servimos ao Senhor, nós somos transformados, nós o conhecemos. Tem uma frase que eu vi hoje cedo, que eu atualizei também, que diz que muitas vezes Deus nos chama para funções que nós não nos sentimos capacitados ou com forças para isso. É muito comum. Mas basta nós nos lembrarmos que é Ele mesmo quem vai nos capacitar durante essa aventura que nós vamos viver, junto com Ele. E é legal que esse texto veio para mim hoje, e bem no texto da mensagem, muito, muito prático. Na sua caminhada cristã, nas aventuras que Deus chama para você viver em nome do reino de Deus, para trazer o reino de Deus. É o Senhor quem vai capacitá-lo quando você não tiver habilidades, e é na companhia de outros que Deus vai capacitá-lo e através dele, com aqueles com os quais você compartilha essa aventura de andar com Deus. Começa no seu coração com Deus, trazendo o Filho pelo Espírito Santo, continua com você exercendo o seu papel, servindo sua comunidade espiritual, respondendo à vontade de Deus. Basta ver uma necessidade, gente, não precisa nem orar. Quase não precisa nem orar para isso. É você ver uma necessidade e dizer, opa, eu vou lá. Ah, mas eu não sei direito. Vou aprender, Deus vai me capacitar. Quem pode ir comigo? Quem já fez isso? Quem pode me mostrar o caminho? É isso que nós somos chamados para fazer. Amém? Jesus, igreja, isso é o que ele está falando aqui.